Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Acho que o tipo de literatura que eu faço é uma continuidade do jornalismo que eu sempre pratiquei, começando aqui em São Luís, início da década de 50. Eu tenho paixão por jornalismo e a minha literatura é uma continuidade imediata do que eu fazia no jornal. Só que chegou um momento em que, por loucura ou provocação, eu resolvi não escrever mais segundo o desejo dos donos de jornal. Até a crônica que você faz para um jornal, seja ele qual for, obedece sempre às normas do jornal. No jornalismo, seja a crônica, seja a reportagem, o excluído fica sempre em segundo plano. E eu coloquei na minha literatura, coloco o excluído no primeiro plano. Meu herói é o excluído. Olha, eu tenho dois momentos que me impressionaram muito, não? Um foi a morte de um delinquente que era amigo meu, chamado Lúcio Flávio, que eu publiquei um livro intitulado Lúcio Flávio, Parceiro da Agonia. E o segundo livro ocorreu por acaso. Eu estava dirigindo a reportagem da Última Hora no Rio de Janeiro e assassinaram uma menina em Vitória chamada Araceli. Era tão chocante e tão brutal o caso que eu resolvi escrever o livro da menina Araceli. E logo depois eu faria um outro livro chamado Infância dos Mortos, que é o livro dos Pichotes. Então, a partir daí, isso eu estou falando do início da década de 70, a partir daí eu realmente tomei um outro rumo na literatura, um rumo mais consciente, mais vinculado a mim mesmo, não é? E que vale dizer agora que naquele tempo isso não significava coisa nenhuma. Pelo contrário, meu livro sobre os meninos de rua, que é o Pichote, foi tratado pela editora num terceiro plano. Bom, você mencionou três livros, três grandes sucessos seus, que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Araceli e o caso do Pichote, que realmente virou um filme também, foi transformado em filme, do qual você participou também. Eu estreiei com um livro que eu gosto e me lembro sempre dele, chamado Depois da Luta. Foi meu primeiro livro, quando eu publiquei no Rio, em 58. Eu tinha chegado ao Rio em 54. E aquela luta para encontrar emprego e tal. E nas folgas, que eram muitas porque eu não fazia nada, estava desempregado, no quartinho onde eu morava, num bairro lá chamado Santa Teresa, eu comecei a escrever esse livro, Depois da Luta. O título está errado, tinha que ser Antes da Luta. E foi aí que eu iniciei a minha carreira como jornalista. E saí daqui por questões políticas, não pessoalmente, que eu não tinha idade para isso, mas questões políticas. Só para você ter ideia, nesse vitorianismo maldito, foram assassinados um amigo meu chamado Otelino Nova Alves, um outro chamado Vilela de Abreu, e o Lago Borné, o poeta, outro poeta Lago Borné, recebeu uma pancada na cabeça que caiu desfalecido como se estivesse para morrer. Isso era o vitorianismo e eu fui sempre, embora envolvido com violência, ou talvez por isso mesmo, eu fui sempre contra os atos de violência, de espancamento, de assassinatos. Uma vez eu estava na Folha de São Paulo e resolvi fazer uma reportagem que nunca tinha sido feita, né? Então o diretor do jornal, que era o Cláudio Abramo, um comunista histórico, aceitou a ideia. A ideia era simples, eu queria saber, os policiais presos estão em que prisão? A indagação era essa. E saí para o São Paulo inteiro, indo às prisões, para saber onde estavam presos os policiais que matavam. Não tinha policial nenhum preso. E claro que a reportagem não foi
não foi divulgada. O jornal recebeu um dinheiro dos setores competentes. Essa experiência da ditadura também não é responsável por isso? Sem dúvida, sem dúvida. Toda ditadura é cruel. A nossa não é diferente. Eu costumo até dizer o seguinte, que a pior democracia, que é o caso da nossa, é melhor do que uma ditadura. Os ditadores, eles são donos não só do ambiente geográfico, mas donos das pessoas. Eles fazem o que querem com elas, para bem ou para mal. E de maneira que eu nunca fui político partidário de lugar nenhum, porque eu fui sempre a favor do respeito ao ser humano, e não a partidos. Que esse partido que era muito bom no Brasil, o Partido Comunista, era muito ruim na União Soviética. Perfeito? Stalin matou mais gente do que o Hitler. Como que as toneladas de cocaína entram nesse país? Vem por onde? O Brizola costuma dizer o seguinte, vem por ar, terra ou mar. Ar, aeronáutica, mar, marinha e o outro é o exército. De onde vem? Como que passa? Como chega aqui? Perfeito? Não é o Pedrinho, perna torta do morro, que manda buscar cocaína na Colômbia. Ele não tem cacife para isso. São milhões de dólares envolvidos. Quem manda buscar é quem tem representatividade para bancar. E não é o Zezinho do morro. E por que a polícia não prende esses? Toda bala que atinge um favelado, que não tem nada a ver com nada, é considerado bala perdida. E a bala perdida nunca é da polícia, é só do bandido. Agora, quando o menor se tornou realmente uma figura criminosa de respeito, temida, aí estão tentando cumprir as leis. As leis são as mais bonitas. No nosso país as leis são lindas. Agora, cumprir a lei, isso é um horror. Se eu tivesse ficado aqui, eu seria jornalista, né? Eu sou da época do Bogeia, em que estava criando o Jornal Pequeno. Eu poderia dizer o seguinte, Lúcio Flávio, por exemplo, foi um bandido formado pela ditadura. Lúcio Flávio tinha carro novo do ano. O governador do Engenheiro, então, que é um louco, que é o Sérgio Cabral, agora ele inventou a figura do caveirão. Eu escrevo sobre o jornal do meu querido José Sarney. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui.